Agora, se a gente fosse falar, assim, uma suposição, como Sim. seria se na Segunda Guerra Mundial a Alemanha ganhasse? Como que você acha que estaria o mundo hoje? Sabe qual é o raciocínio que eu faço nessa hora? Tem muita gente que diz que a Alemanha perdeu, mas não perdeu. Por quê? A gente sabe hoje que o governo americano fez uma operação secreta chamada Operação Paperclip. Aí os caras que são meio ignorantes, né? Que eu chamo de Kruger, por causa do efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é quanto menos uma pessoa sabe sobre o assunto, mais ela acha que sabe. Né? Então Sim. o cara, o ignorante arrogante, né? Sim. Que no Brasil, infelizmente, é um padrão, que eu chamo de anomalia brasileira, porque o Brasil é a 10ª economia do mundo, mas é um dos últimos na educação. Era pra gente ser 10º na economia e 10º na educação, né? Mas, por incrível que pareça, no Brasil apenas 8% das pessoas conseguem entender o que estão lendo, né? Esses são dados oficiais. Se você botar no Google, no Brasil apenas 8% das pessoas conseguem entender, você vai achar centenas de matérias mostrando esses dados. Então, os caras vão falar, se é secreto, como é que você sabe? Foi revelado, né? Era secreto na época. Então, os Estados Unidos levaram, pela Operação Paperclip, vários cientistas nazistas para os Estados Unidos. E um exemplo que ficou mais explícito na mídia é o Werner von Braun, que foi o cara que criou a NASA. Que ele fazia os foguetes balísticos lá da Rússia e depois foi fazer os foguetes da NASA. Esse cara, curiosamente, em 1952, escreveu um livro, Projeto Marte, porque o sonho dele era ir para Marte. E nesse livro de 52, mais de 20 anos antes do Elon Musk nascer, ele disse que quem ia dominar Marte e levar a humanidade para Marte seria um cara chamado Elon. É o mesmo nome. Estranho, né? Então, assim, vários nazistas foram para os Estados Unidos. Não só para o Brasil, né? Brasil, quem quiser ler um livro legal sobre isso, é Baviera Tropical, fala da presença de nazistas no Brasil, inclusive do Joseph Mengele, né? Que a galera chama de Mengele, né? Então, não parece, mas vários magnatas americanos e senadores e deputados americanos, eles são de origem alemã, filhos de nazistas que mudaram o nome. Esses caras todos mudaram o nome. Conforme a família real europeia do Reino Unido mudou o nome também. Uhum. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, na ótica do Ocidente, já era malvadão na Primeira Guerra, né? Sim. Na Segunda Guerra, então, com Hitler, a Alemanha ficou, né, assim, persona não grata, né? Esses caras são do mal. Então, a família real britânica, que era da família alemã Coburgo-Gotha, mudou para Windsor. Windsor era o nome do castelo que eles tinham. Ele falou, vamos botar no nosso nome o nome do castelo. Então, assim, não é só a família real britânica que esconde as suas origens alemãs. Tem vários deputados federais americanos e senadores que são descendentes desse nazista e estão implementando essa agenda nazista. Então, nós estamos caminhando para um mundo que seria o mundo se a Alemanha tivesse vencido. Que tipo de mundo? Um mundo que você não pode falar o que você pensa. Um mundo que você vai ter um crédito social, você só vai poder fazer as coisas se você se comportar. Um mundo que tudo é monitorado. Se você faz uma postagem nas redes sociais, eles te prendem, igual estão fazendo na Inglaterra. Na Inglaterra, uma família reclamou de uma professora, foi presa. Meu Aí eles falaram, mas por que a gente foi preso? Falou, não, porque você gerou muito estresse emocional para a professora quando ela ficou sabendo disso. Pelo amor. Que loucura. Esse é o mundo que seria se os nazistas tivessem vencido. É esse mundo que eles estão criando. É um mundo que você tem o controle total do Estado sobre a pessoa através da substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. Porque se você substitui o físico pelo digital, se você, por exemplo, faz uma postagem nas redes sociais que não agrada o sistema, eles travam a sua conta. Sim. Né? A conta fica E travada. vão ter o controle de tudo que você tá fazendo, né? Que você está consumindo. Ó, você está comprando uns livros meio estranhos, hein? Você está querendo o quê? Aí aquela ideia de prever o comportamento, prever o futuro, pré-crime, já vai falar, ó, se você continuar lendo esses livros, você vai acabar cometendo um crime, hein? Porque os grandes psicopatas liam esses livros também. Aí você fala, pô, mas eu sou jornalista, estou escrevendo a biografia sobre psicopata, eu preciso ler. Não pode. Vamos queimar os livros. Em Cuba, inclusive, eu tive em Cuba, muitos restaurantes não aceitavam dinheiro vivo. Sim. É só o cartão, porque o governo quer ter Quer acesso, monitorar, quer monitorar exato. tudo que você está fazendo. Agora, Na China também, né? Na China Na também. China você não bota gasolina no carro se não tiver implante, né? As coisas. Exatamente. Agora, em um podcast que você foi, se eu não me engano, foi lá no Vilela. Aliás, um grande abraço aí pro Vilela do Inteligência, que hoje
Um Se não é o maior abraço. do Brasil, é um dos maiores do Brasil. Nosso amigo querido, um abraço pra Vilela, que é fantástico. Você falou sobre a questão de soldados paranormais na Segunda Guerra, né? O que seria isso, Daniel? Porque nós estamos falando de 1940, né? O que seria soldados paranormais? Então, essa história parece muito surreal, mas tem uma documentação. E a documentação veio numa comissão, uma CPI, a gente pode dizer, uma comissão parlamentar de inquérito chamada Comissão Church, né? Aí você fala, por quê? Aconteceu dentro da igreja? Não, porque o deputado federal, o sobrenome dele era Church, né? Então, a Comissão Church, que foi comandada por esse deputado, a gente está falando em 1973, eles começaram a investigar os assassinatos ilegais que a CIA e o FBI estavam fazendo dentro dos Estados Unidos. Então eles começaram a falar, peraí, a CIA existe para tratar de questões fora dos Estados Unidos, vocês estão matando gente aqui dentro? Nessa de começar a liberar os documentos, apareceram documentos relacionados a esse tipo de projeto, que ficou conhecido como Projeto MK-Ultra, né? O que é MK-Ultra? MK é Mind Control. Só que, na verdade, você fala assim, mas por que é K se Control em inglês é com C? É porque é um projeto alemão, entendeu? O control em alemão é controle, com K. Entendi. Sim. Então é controle mental é um projeto alemão que foi importado para os Estados Unidos no projeto Paperclip. É um assunto meio chatinho, tá? Mas vamos lá. O que os alemães faziam nessas pesquisas? Imaginem Josef Mengele com aqueles campos de concentração, não tendo restrição nenhuma para fazer o que ele quisesse com os presos. Então o cara começou a fazer várias experiências. Algumas das experiências que eles queriam fazer era criar, por exemplo, o assassino perfeito. Como assim o assassino perfeito? É um cara que não sabe que é assassino. Ele é um assassino numa personalidade alternativa. Que loucura. Então, o que eles pensaram? Será que a gente consegue pedir pro cara matar alguém e ele não se lembrar disso? A gente consegue apagar essa memória dele para se ele for preso, ele não vai falar quem mandou matar foi o cidadão X? Então, eles começaram a fazer experiências sobre transtorno dissociativo de personalidade, ou a gente chama de múltipla personalidade, né? Tem vários filmes interessantes sobre isso, né? Por exemplo, Fragmentado, né? Sim. Sim, É um ator super famoso. Que é da trilogia do Shyamalan, né? Fragmentado é o segundo filme de uma trilogia. O primeiro é Corpo Fechado, o segundo é Fragmentado, o terceiro é Vidro, para quem quiser depois assistir lá. Eles descobriram que a maioria dos casos de transtorno de personalidade, eles são desencadeados por trauma na infância. Então, o que eles começaram a fazer? Vamos entender como é que isso funciona. Como é que funciona? Uma criança, por exemplo, que está sofrendo algum tipo de violência, a dor, tanto a dor física quanto a dor emocional é tão grande que o cérebro ele tem um sistema inato de se deslocar da realidade. Por exemplo, o cérebro faz a criança pensar o seguinte: você não está aqui agora sofrendo isso, você está em outro lugar. Você é outra pessoa. Você não está nesse quarto sendo torturado, você está numa praia brincando com as ondas. Então, o cérebro faz isso, né? Só que o que acontece? Eles começaram, então, a pegar crianças e torturar as crianças, para fracionar o cérebro e estudar isso. E aí, só que eles perceberam o seguinte, né? Quando eles faziam a criança passar por muita dor, geralmente a criança desmaiava. É a primeira defesa do corpo. Eles perceberam Desligar. ele dá eu não aguento, é dor demais, aí apaga, né? A gente sabe, tem gente que sente muita dor, apaga, né? Sim. Desmaia. Sim. Então, eles desenvolveram uma substância química para impedir o desmaio. Que loucura, E ao mesmo tempo, eles desenvolveram uma outra substância para aumentar a dor, Meu Deus. para acelerar o processo. Então, quando o cérebro não consegue desmaiar e está sentindo dor demais, acima do normal por causa dessas substâncias, ou a criança morre ou ela fraciona o cérebro. Então, eles começam. As primeiras pesquisas do super soldado, aquilo que Nietzsche chamava de Überman, né, que é o super-homem, né? O super-homem do Nietzsche não tem a ver com super soldado, tem mais a ver com um homem acima do bem e do mal, né? Que é o nome de um dos livros do Nietzsche, né? Acima do bem e do mal. Era mais um homem que não está restrito pela moralidade judaico-cristã, não tem a ver com super soldado. Apesar de que o sonho do Nietzsche era ser do exército alemão, ele foi rejeitado. Ele tinha muito esse negócio da força, né? Os alemães são os fortes, nós somos a raça mais poderosa. Daí o Hitler depois se inspira, né? Para montar essa ideia da raça ariana. Então, eles já tinham na Alemanha esse conceito do super-homem, essa ideia de super-homem, o super-soldado. Então, vem dali. E o que eles fazem, então? Eles fracionam a personalidade
E na personalidade alternativa, que eles conseguem acessar por alguns gatilhos que chamam, né? Certas coisas que são faladas ativam essa personalidade alternativa. Então eles conseguem programar, é uma programação mental, em que eles conseguem ligar e desligar essas personalidades. Uhum. E é semelhante quando, para quem a gente falou antes de negócio de religião, quando uma pessoa geralmente incorpora uma entidade, ela não lembra, né? Ela apaga a memória. Você vê uma pessoa que incorpora algum espírito e quando ela volta, o que aconteceu? Aí você ficou possuído. Eu? Não, você tá maluco. Todo mundo viu. Então, assim, é semelhante a isso, né? Uma possessão demoníaca. Um espírito é uma outra personalidade, né? Mas eles conseguem fazer essas personalidades alternativas. Então, eles desenvolveram soldados que, numa personalidade, mexem com todo tipo de arma e tal, e na outra personalidade não sabem de nada. Falam, não sou soldado, não sei atirar. E aí, essas histórias começam a pipocar nos Estados Unidos com um cara chamado, é o pseudônimo dele, o nome original não sei, chamado Robert Duncan O'Finnan. Robert Duncan O'Finnan, ele escreveu um livro chamado Innocence Turned Deadly, em que ele achou que ele estava escrevendo uma história de ficção, mas na verdade ele estava contando a história dele, que nem ele mesmo sabia que era real. Inclusive, ele processou o estúdio do Identidade Bourne, porque ele diz que ele que é o Jason Bourne, né? Para quem assistiu o filme, né, do super soldado e tal, que também tinha esse negócio de personalidade alternativa. Só que esse cara, ele descobriu, através de um cara que era do exército, chamado Dave Corso, esse é o nome real, esse senhor que já faleceu, encontrou com ele e falou, aí, cara, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Aí ele falou, eu te conheço por acaso? Ele falou, claro, a gente lutou no Vietnã junto. Ele, eu nunca fui pro Vietnã, eu não sou do exército. Aí ele, sim, a gente lutou junto. Aí ele, não é possível. E ele convenceu o cara, que o cara realmente lutou no Vietnã e não sabia. Que loucura. E aí o cara foi pesquisar a vida dele, né? Ele falou, como é que eu lutei? Eu não lembro. Aí ele viu que uma parte das memórias que ele tinha era falsa. Ele voltou para a cidade original dele, lá no Kentucky, e conversou com os amigos. Quando eu tinha de 18 a 25 anos, eu tava morando aqui. Ele falou, não, você sumiu, você voltou muitos anos depois. Ele, porra, mas eu lembro de estar aqui, né, nessa cidade. Ele falou, não, você não tava, não. Aí ele percebeu que ele tinha memórias falsas. E ele começou a pesquisar, o único documento que ele achou dele no exército é um documento médico. Eu acho que ele tomou um tiro e foi atendido no hospital do exército. Então é a única coisa que tem. Aí ele falou, cara, eu sou soldado, então eu nem sei. Aí, fazendo ressonâncias, ele descobriu que ele tinha vários implantes no corpo. Nossa. Ele mostra essas ressonâncias. Ele mostrou num programa chamado Conspiracy Theory, né, com Jesse Ventura, que era na True TV. Então, assim, eu não digo que eu acredito nisso ou não. Eu tô relatando o que esses caras contam, ok? Porque aí o pessoal fala, Daniel, acredita em cada bobagem. As pessoas são tão limitadas no raciocínio, infelizmente, no Brasil, né? O QI média é 83, que é bem baixo. As pessoas não conseguem distinguir o que você tá parafraseando e o que você tá falando da sua opinião, né? Mas tudo bem, faz parte, é a tragédia brasileira, eu entendo. Ele tem um implante no cérebro, implante nos ombros, implante nas mãos e implante na coluna. Ele sofreu um acidente de carro que ele quebrou várias vértebras do pescoço. Ele mostra na ressonância que o pescoço é todo quebrado. O cara pega 300 quilos de peso malhando com o pescoço quebrado. Ele diz que é por causa desses implantes. Então ele diz que ele tem uma força fora do normal, ele tem uma sensibilidade, né? Ele escuta além do normal, ele enxerga além do normal. E quando ele se sente ameaçado, parece que o negócio liga, ele fica mais forte, a força física dele aumenta. Então, aí você fala, pô, Daniel, você tá vendo muito X-Men. Eu não, ele, né? Ele que tá vendo, porque foi ele que contou essa história. Eu tô te dando os nomes e te falando o caminho para pesquisar. Então, ele diz que ele participou de um subprojeto ele descobriu que ele participou de um subprojeto do MK Ultra chamado Project Talent, Projeto Talento. E aí teve a primeira geração do Project Talent, que foi nos anos 50, e a segunda geração do Project Talent foi nos anos 60. Então, ele foi da segunda geração. E ele falou, cara, eu participei do segunda geração, eu sou cheio de implante no corpo, eu faço coisa impossível, que eu levanto 300 quilos com o pescoço todo quebrado. Imagina como é que tá a galera da sexta geração hoje. Esses caras, só Deus sabe o que esses caras conseguem fazer. Então, assim, dizem que tem um nome para esses grupos, né, de operações especiais. Eles aparecem quando eles fazem as missões, eles aparecem com uma roupa completamente preta. Você não consegue nem ver o olho do cara, é tudo preto. Não tem insígnia, não tem patente, não tem nada. Eles andam com helicópteros e aeronaves totalmente sem identificação.
E os caras chegam e saem que parece ninja, assim. Você não vê de onde o cara chegou e saiu, fazem coisa impressionante. Um cara sozinho entra num prédio, mata 50 pessoas, resgata o refém, entrega o refém e some. Coisa de filme. De filme. Mas como é que pegam esses caras? Não é um programa que você vai lá, se alista e participa, creio. Geralmente eles... pode parecer louco isso, mas os pais oferecem os filhos para serem cobaias. No caso dele foi assim, ele descobriu que o pai dele era da CIA e com 6 anos o pai levou ele para participar. Ele falou que ele se lembrou que com 6 anos o pai levou num centro comunitário da cidade lá no interior dos Estados Unidos, no Kentucky. E ele chegou lá, tinham várias crianças no chão tentando montar alguns quebra-cabeças, né? Mas ele falou que o quebra-cabeça era muito complexo. Uhum. Era algo assim que até pro adulto era difícil. E aí, de repente, ele conseguiu montar. Só que aí todo mundo pensa, ele tá tirando onda que é gênio. Não tem nada a ver com isso. Eles não estavam procurando gênios. Eles estavam procurando receptores, segundo ele. Por quê? Ele disse que a mulher que falou isso, falou encontramos um, quando ele montou, ela falou encontramos um, só que ela falou com um sotaque muito estranho. Uhum. E ele descobriu depois que o nome dessa mulher era Helga, e ela era alemã, que ela veio da Alemanha, no projeto Paperclip. Isso é o que o dono, Robert Duncan O'Finian, conta, tá? Eu não tenho... Tem um documentário disso daí? Tem o programa na primeira temporada do True TV, o nome do programa é Conspiracy Theory with Jesse Ventura. Jesse Ventura é um cara que já foi ator, governador de Minnesota, fuzileiro naval e lutador de Vale Tudo. Que louco. Então é um cara que, na pior das hipóteses, né, tem uma experiência curiosa de vida, né? Sim. Sim. Ele conhece os bastidores de Hollywood, ele conhece os bastidores da política, ele conhece os bastidores do exército, da indústria da luta. Então o cara tem uma experiência muito grande. E aí, nesse programa, na primeira temporada, eu acho que é primeira temporada, episódio 2, tá? O nome do programa é Conspiracy Theory with Jesse Ventura. Teoria da conspiração com Jesse Ventura. Ele tenta provar que as conspirações são verdade, né? Então ele traz especialistas, traz os dados e tal. E ele entrevista o Robert Duncan O'Finian, ele mostra as imagens das ressonâncias com os implantes, né? Então, assim, é um negócio... Parece filme mesmo, mas aí você fala, pô, então o Capitão América existe, né? e é tudo Arnim Zola, né? Os cientistas são todos alemães também, né? Sim, que estão fazendo os super soldados. Aí você vê que tem um fundo de verdade, né? Que essas histórias têm um fundinho de verdade. Que em algum lugar aconteceu, né? Alguém sabe dessa história. Exato.